Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Hoje eu quero mostrar aqui para vocês, então, a produção que eu fiz para vender por preço de revenda aqui na minha cidade. Lembrando que eu já vendi tudo e eu quero mostrar para vocês, então, tudo o que eu fiz, tudo o que eu vendi. E vou mostrar para vocês todos os materiais que eu acabei utilizando também. Vou começar aqui, pessoal, então, com 1,8 kg do barbante da Euroroma no número 8. Esse aqui é o rosa número 500 e eu fiz 4 peças desse rolo de barbante. E me sobrou isso aqui, ó, me sobrou um pouquinho. Aqui, pessoal, eu tenho 3 tapetinhos menores, desses tapetinhos de porta. Eles ficaram medindo 70 por 45 aproximadamente. Então, foram 3 desse daqui. E aí, uma passadeira, ó, de 1,3 m, tá? Ela ficou com um tamanho super bom por 45, aproximadamente 50 centímetros, tá? De largura. Então, ela ficou com um tamanho super bom. E essa daqui, então, foi uma dos jogos que eu acabei fazendo. E gastei 1,8 kg do barbante Euroroma. Agora, a gente vai para a próxima peça. Bom, gente, essa daqui foi a minha segunda produção das peças. E eu fiz, então, uma passadeira e mais um tapete. Esse tapetinho menor, nesse modelo mais simples, ele ficou com 80 por 55. E essa daqui é a passadeira maior. Eu achei que ela ficou tão linda com esses detalhes. Ela ficou com 1,7 m por 53. E o que eu utilizei, então, para confeccionar essas duas peças? Foi 1 kg de barbante cru da Euroroma, tá? Você pode ver que ele ficou uma peça mais fechadinha, aqui na beiradinha, tem o bico bonito também, esses detalhes. E eu utilizei para fazer os detalhes em verde o barroco número 4. E foi só um pouquinho de barroco, tá, pessoal? Não foi nada demais, não, tá? Foi só apenas alguns detalhes. E eu achei que ficou tão lindo esse jogo, eu adorei. Então, olha só, com 1 kg de barbante, eu consegui fazer, então, 2 peças de tamanho bem legal, né? Pra essa produção que eu fiz aqui pra vender a preço de revenda. E eu achei que ficou muito, muito lindo. Ficou ótimo essas peças aqui. E olha só os detalhes, sempre trabalhando com produtos de qualidade, com muito carinho. E você pode ver, gente, a gente não gasta muito não para fazer as peças, tá? A gente gasta razoavelmente pouco para você ter uma peça bonita e uma peça facinho de vender. Então, essa daqui ficou a minha segunda peça. Na minha terceira produção, gente, foram 2 peças desse tapetinho em modelo oval, super simples, todo em ponto alto. Esse daqui eu fiz todo em uma cor apenas, ó, são 2 peças então que eu fiz. E aqui, gente, ele ficou com um tamanho bem legal para porta, para saída de box também. Ele ficou com 74 por 42, então é uma medida muito boa. E nessas 2 peças, eu utilizei um pouquinho menos de 600 gramas do barbante da Euroroma número 6, com a agulha 3,5. Lembrando que meu ponto é um ponto mais larguinho, na cor 1050, que é esse bordô lindo. Esse daqui, gente, era um lote que é um pouquinho mais claro de bordô, tá? Porque já faz alguns dias que eu comecei a fazer. E aqui ele já tem um lote mais escuro. Então, é importante que quando você for comprar para você fazer as suas peças, não esqueça de sempre comprar a quantidade necessária para você terminar aí a sua peça. Então, 2 peças eu trabalhei aqui com um cone de 600 gramas. E lembrando que cada peça ficou com 74 por 42. Então, essa aqui foi a minha terceira produção. Agora, eu quero mostrar pra vocês a minha produção 4, 5, 6 e 7 dos tapetes que eu fiz, então, pra vender a preço de revenda. Olha só, pessoal, esse daqui são os tapetinhos básicos, tá? Todos no mesmo modelinho oval, e eu mudo sempre algumas coisas que realmente trazem
um valor a mais, né? Um pontinho de um jeito, cores diferentes. Olha só, aqui, por exemplo, eu poderia ter continuado só com o cru, mas aí eu troquei de cor, fiz uma carreirinha de ponto pipoca, e olha só como já muda o trabalho. A gente muda bico, a gente faz um jogo de cores para ficar diferente, e isso tudo, gente, tão pouquinho barbante que você usa. Todas essas peças aqui, elas ficaram mais ou menos com a mesma medida, tá? Ficaram em torno de 78 por 50, essas peças. Eu não gosto de fazer peças pequenas, tá? Eu sempre gosto de ter um padrãozinho de tamanho de peças para o meu cliente olhar e falar assim, nossa, que bom que não é tão pequenininho o tapete, porque vai dar o mesmo trabalho pra gente fazer menorzinho ou maior e agrega mais valor também. Principalmente, gente, para quando a gente vai fazer para uma outra pessoa revender, e depois eu trago no próximo vídeo para vocês o porquê que eu fiz essa promoção de tapetes para revenda, tá? No próximo vídeo eu mostro para vocês. Aqui, então, pessoal, eu já passei para vocês mais ou menos a medida, e cada peça dessa ficou pesando entre 280 e 300 gramas, então é pouquinho, tá? Pouquinho mesmo, sai muito barato pra gente produzir peças básicas, né? Olha só, e peças mais simples, e você consegue aí ter um preço bom também, não precisa você só colocar para revenda, mas aí preço que vocês gostam de trabalhar, que vocês já trabalham. Aqui então, pessoal, eu usei barbante cru, sempre, tá? Gosto muito de usar o cru, usei um da Euro Roma e utilizei essa aqui, cor verde água claro, número 800 junto, foi só um pouquinho de 600 gramas, tá? Foi bem pouquinho mesmo. Gostei demais dessa cor, gente, achei que ficou lindo esse verde água claro com o cru, dá um destaque, fica bonito. Olha só os pontinhos pipoca, aqui também ficaram bem bonitinhos. Fiz aqui uma produção diferente, ó, mesmo modelinho oval, mudei aqui cores. Gente, aqui, ó, eu usei o barbante número 6, tá? Com agulha 3,5, na cor mescla. Esse aqui é o cinza do Apollo, número 8473. É só o nome que é mescla, tá? Porque ele é cor lisa, tá? Lisinho, assim. E também, pessoal, eu tinha um restinho de uma lã, aqui, uma lã, sim, chamada Ame. Então, essa cor aqui é um meio terracota. E essa lã, gente, ela tem uma elasticidade e deu super certo aqui junto com o barbante. Falei, ah, não, eu vou usar porque eu achei que ficou linda essa combinação. Então, muitas vezes você tem outro tipo de fios na sua casa, parado, você não usa com medo de não ficar legal. E olha isso, gente, barbante com lã eu fiz aqui, ó. E eu achei que ficou lindo o resultado. Ela é uma lã super gostosa de trabalhar. E como eu tinha somente um restinho, eu falei assim, não, eu vou fazer uma peça e vou usar ela. E já agreguei mais o valor aqui, porque é um fio diferente. E a cor eu achei que combinou muito, ficou super linda. Aí, pessoal, eu fiz duas peças na cor lilás, tá? Utilizei aqui o lilás do barbante Apollo. Esse aqui é o lilás bebê, número 6057. Usei no número 6, certo? E eu fiz o quê? Comecei, então, a minha base com o branco, passei todo pro lilás, e aqui no bico eu resolvi fazer um biquinho diferente. Mas olha que graça que ficou. Utilizei o gramado, né, o barroco gramado, só um pouquinho para fazer a partezinha da folha, né? O branco novamente aqui, para fazer essa beiradinha. E no acabamento, olha só, eu fiz o acabamento bonitinho de correntinhas, que ficou parecendo uma florzinha, no lilás. Então, tá vendo, pessoal? A gente vai mudando o bico, a gente vai mudando o formato, sempre agregando valor e deixando as peças mais bonitas, ó. Ficou uma belezinha. Aqui eu utilizei pontinho relevo. Então, tudo isso você vai agregando valor aí nas suas peças. Essa peça foi uma peça mais simples também que eu fiz. Comecei no lilás, vim então pro cru, tá?
E aqui em cima eu utilizei um restinho que eu também tinha de outras peças que eu acabei confeccionando. Esse aqui, gente, é o fio jeans da Círculo. Essa cor eu não vou saber qual é o nome, não vou lembrar o nome pra vocês porque eu tava sem a embalagem dela. Mas olha só, gente, que graça que ficou. Então, tudo isso com restinhos de fios que eu tinha, que eu fui produzindo, fui utilizando e fui, então, montando essas peças para revenda. O que vocês acharam dessa leva de tapetes aqui, ó, que eu fiz? Agora eu quero mostrar para vocês a produção 9, 10, 11 e 12 dos tapetes para revenda. Olha só, gente, esse daqui é um tapete que eu amei fazer. Gente, eu não tenho receita, eu não peguei de lugar nenhum, eu simplesmente fui montando da minha cabeça, eu tinha as florzinhas já prontas. E a gente vai montando, e daí eu tinha resolvido fazer ele um tapetinho quadrado, ó, com os aumentos aqui na lateral. E depois eu quis deixar ele mais retangular, e foi o que eu fiz. Então, eu deixei de fazer os aumentos e fui fazendo ele pra ficar mais retangular. Aqui no meio eu usei pontos diferentes, olha que lindo que ficou esse pontinho cruzado. Enfim, é o que eu falo pra vocês, é a gente inventando, fazendo coisas diferentes. E aqui eu usei o amigurumi em fio duplo, tá? Pra fazer essas florzinhas. E eu achei que ficou muito lindo. Esse tapete, ele ficou pesando meio quilo. Deixa eu dar um detalhe aqui no bico, olha que bico bonitinho, ficou lindo. Então, foram 500 gramas esse tapete. E ele ficou com 90 por 60, então ele ficou com um tamanho bem bom. Essa cor aqui, gente, eu usei o Marsala, tá? Do Apollo, nessa cor 7136, tá? No número 6. Ele é um vermelho mais fechado, um bordô mais fechado do que o da Euro Roma que eu utilizei no outro. E eu gostei muito dessa combinação. Eu amo a combinação de Marsala ou Bordô com rosé. Eu acho que fica muito bonito. E também a gente traz a cor clara aqui no meio como um detalhe, né? Pra vocês verem como dá uma diferença. O tapete fica muito bonito. Olha, gente, nessa passadeira aqui eu utilizei um verde clarinho de uma cor diferenciada. Pontos bem basiquinhos também, gente. Você tira de qualquer peça os pontos, vai fazendo, vai trabalhando. Então, essa passadeira ficou com um tamanho bem legal. Ela ficou com 400 gramas e ela ficou com 1 metro. Ó, biquinho aqui. Então, ela ficou de 1 metro de comprimento por 40 de largura. E eu usei, então, esse aqui, gente, o barbante Supremo Color. E eu utilizei o novelo inteirinho, ele vem 452 metros, 400 gramas, nessa cor aqui, ó, verde água, número 19, tá? Então, deu um desse daqui, certinho, número 6, com agulha 3,5. No meu ponto, eu consegui fazer, então, essa passadeira com 400 gramas nesse modelo. Lembrando que ela ficou com 1 metro por 40. Gostei muito de trabalhar com esse barbante e é uma cor de verde diferente do verde água claro que eu já tinha trabalhado. Ele é um verde, uma tonalidade de verde diferente, então eu gostei bastante. E eu achei assim, gente, o rendimento desse fio ótimo. Ele é gostoso, ele é molinho para trabalhar. Eu já fiz peça com ele, já lavei, não solta tinta. Eu gostei bastante da qualidade do Supremo Color, tá bom? E é um fio baratinho, tá? Não é um fio caro, não. E me surpreendeu de ter conseguido fazer uma peça bem grandona como essa daqui. Bom, gente, seguindo a mesma linha de passadeira, com os pontos bem parecidos com a passadeira verde que eu fiz também, tá? Tudo pontinho alto, biquinho bem básico. Essa aqui, gente, é um com brilho que eu usei. A passadeira também ficou grande, dá pra você usar tanto como passadeira quanto trilho de mesa, porque ela é bem molinha, bem macia. Essa passadeira também ficou com 1 metro de comprimento e ela ficou com 400 gramas, então rendeu bastante também. Qual barbante eu usei? Eu usei o barbante brilho da Euro Roma, número 4, número 6.
E eu gostei do resultado, achei que ficou lindo, dá pra você usar como trilho de mesa, não fica uma peça pesada, tá? É a cor 100, brilho ouro, tá? Cru com ouro, então eu gostei bastante do resultado, achei que ficou linda. Olha só, ficou muito bom. Gente, peça facinho de fazer, somente ponto alto, correntinha de separação, ponto bem simples aqui no começo e no fim eu fiz pontinhos altos todos juntos. No meio eu coloquei, então, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, e assim eu fui fazendo a peça até terminar o meu novelo. Gastei 400 gramas nessa peça. Bom, gente, essa daqui, então, mais uma peça que eu fiz usando o barbante da Euro Roma na cor Caqui, que é esse tom de areia, um pouco mais acinzentado, muito bonito. Só que, se eu não me engano, pessoal, essa cor está saindo de linha, tá? Eles entraram com a cor nude no lugar. Depois eu vou mostrar, vou fazer um vídeo e vou mostrar pra vocês o nude, como que ele é. Então, talvez você não encontre na sua cidade mais a cor Caqui. E se você encontrar e gostar dela, já faz um estoque, porque realmente parece que ela está saindo de linha. Eu vou confirmar e trago a confirmação pra vocês. Aqui, gente, também, ó, essa daqui é um modelo super simples, ficou praticamente com o tamanho de uma passadeira. É 97 por 50, certo? E eu gastei 600 gramas do barbante número 6 pra fazer. Eu já disse pra vocês que eu não gosto de ficar com restinho, então eu vou trabalhando até quando dá o tamanho da peça, independente pra mim se a peça fica muito grande, eu sempre vou fazendo pra acabar mesmo o estoque. Aqui, gente, eu usei, então, um pontinho puff pra fazer nesse acabamento. O pontinho puff, a gente sabe que vai mais barbante. Olha só, aqui eu utilizei aquele restinho de lã Ame, que eu mostrei pra vocês na outra peça, só que eu mudei, então, a cor do cinza pro Caqui nessa peça aqui. Então, olha só que bonita que ela ficou. Ficou com um tamanho bem bom também. Produção 13, 14, 15, 16 e 17 dos tapetes para revenda que eu fiz. Bom, pessoal, aqui eu fiz mais um bem simplesinho, tá? Esse aqui ficou com 300 gramas, eu mudei o acabamento aqui, né, com os pontinhos pegos lá na alcinha de trás para ficar esse relevinho. O bico eu fiz aqui também um pontinho caranguejo, que eu acho que fica uma graça no acabamento. Esse tapete, gente, não ficou nem com 300 gramas e eu usei a cor amarelo bebê. Confesso pra vocês que eu achei ele muito mais bonito depois da peça pronta do que ele na embalagem. Então, tem muitas cores que a gente se engana, né? A gente acha que não ficam bonitas. Mas, gente, eu amei esse amarelo clarinho. Eu achei ele tão bonito, ficou tão delicadinho. Então, pra quarto de bebê, fica super bonito. Fica aí uma sugestão pra você. Ele é um amarelo meio manteiga, uma graça, número 400 a cor dele. Então, com um novelo de 600 gramas desse barbante aqui da Euro Roma, eu faço 2 tapetinhos de um tamanho bem legal. Esse tapetinho, gente, ele ficou com 75 por 45, então ele ficou um tamanho joia pra você trabalhar. Agora, essa aqui, gente, eu fiz mais um modelo, né, oval. Fiz ele aqui com acabamento na linha jeans da Círculo, que é o que eu tinha em casa e tava lá parado, fazia tempo nessa cor lilás. Também super simples, gente, não tem nada demais nele aqui. Esse aqui ficou com 85 por 45, ficou também uma passadeirinha, né, um tapete de tamanho muito bom. E eu utilizei 400 gramas de barbante, fiz ele no cru mesmo, só utilizei, então, esse tom no lilás. Também gostei bastante dessa cor, ficou muito legal. Esse aqui, gente, eu já quis usar um barbante que eu tinha lá em casa há mais tempo, que era o número 10 da Euro Roma no cru. E eu amo fazer essas peças que ficam mais pesadinhas, gosto muito de trabalhar com barbante que seja mais grosso, fio mais grosso. Rende meu trabalho, rende meu tempo, enfim, eu gosto bastante, então aqui eu utilizei. Deixa eu só ver aqui o quanto é que eu gastei, gente, porque eu anoto tudo, tá? Eu tenho um caderninho de anotações onde eu anoto modelo,
e também anoto quanto pesa cada peça, porque a hora que eu preciso passar um orçamento, eu já sei certinho quanto eu gastei pra fazer. Uma dica pra você também, faz isso, anota tudo, pesa. Ó, eu tenho uma balancinha aqui, ó. Se você não tem balança, eu vou deixar pra vocês o link pra vocês adquirirem. Tem que ter balança, quem faz crochê precisa de uma balancinha. Outra coisa também, tô aqui com a minha fita métrica. Tem que ter fita métrica pra você saber quanto é que você tá gastando pra produzir suas peças. Então, aqui, gente, eu gastei 475 gramas do barbante número 10. Então, um cone desse deu e sobrou pra fazer essa peça, que eu adorei. Essa peça ficou com 75 por 50. Então, ficou um tamanho bem legal. Aí, eu gostei muito. Olha, gente, como fica linda. Fica pesadinha. E, ó, pra vocês verem, como eu sempre falo, não precisa ficar com medo de colocar fios diferentes, de diferentes marcas e espessuras. Olha isso, gente. Sabe o que eu fiz? Pra chegar perto da espessura do número 10, eu utilizei 2 fios, ó, do fio jeans aqui. Então, ficou muito legal. Usei ele em fio duplo e esse foi o resultado. Ficou lindo. Finalizando a produção das peças, pessoal, eu fiz, então, 2 tapetes. Esses 2 aqui, eu utilizei barbante número 8, branco, tá? Então, os 2 tapetes, eles ficaram com a mesma medida, com o mesmo peso. Aqui deu 500 gramas cada um deles, certo? Então, tem 1 quilo de barbante aqui nos 2. Essas peças ficaram com 90 por 50, então ficou um tamanho bom. E eu fiz, então, esse acabamentinho aqui, ó, daquela peça que ou folhagem, né, ou então pé de galinha, que o pessoal chama. E esse fio aqui, gente, eu utilizei um fio que ele não tem mais à venda, saiu de linha, que foi o Amigurumi Maxi, que é aquele amigurumi que ele era mais grosso, sabe? Não sei se vocês lembram, eu usei muito desse fio pra trabalhar com o barbante número 8, porque ele dava certinho a espessura, então ficava muito bom. Então, essas 2 peças foi 1 quilo de barbante, e olha, gente, como rendeu, hein? Porque elas ficaram super grandes, elas ficaram num tamanho excelente. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui essa série de vídeos que eu fiz. E se você não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar tudo linkadinho pra você assistir e ter noção de quanto mais ou menos você gasta pra produzir essas peças de tapete. Então, todos fiquem com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!